noite, professora. Boa noite, professora. Glória. Boa noite, professora. Boa noite. Sextou, hein? E véspera de feriado, hein? Feriadão. Boa noite, pro. Boa noite. Estão animados? Sempre. Ah, que bom. Beleza. Luan, Márcia, Idana, Kate, Magdiel, Josuel, Nájila, Jean. Boa noite, professora. Boa noite, Jean. Tudo bom? Tudo bem. E a senhora? Tudo bem, graças a Deus. E sexta-feira aí, feliz da vida aqui com vocês. Bom. Bom, o professor gosta de dar aula, então, e quando tem vocês aqui que interagem, é mais legal ainda. Verdade. Muito bom, muito bom, muito bom. Luan, a namorada tá fazendo curso com você ainda, Luan? Ou desistiu já? Assistir aula também. Ah, ok. Então, estão com caderno aí na mão, as mãos, para anotação? Sim, pro. Bom, acho que já dá para a gente começar um pouquinho a nossa brincadeira aqui na nossa sexta-feira. Então, hoje eu quero fazer uma atividade um pouquinho diferente de novo com vocês. Vocês vão falar assim, poxa, mas lá vem aquela professora de novo com outra atividade. Mas a gente entende que é importante o constante trabalho de fazer, refazer, e é o aprender fazendo. Tem uma metodologia, tem um porquê disso. À medida que nós vamos repetindo e reavaliando, lendo, revendo, assistindo vídeos, a gente consegue ir assimilando melhor a cada uma dessas situações. E quando a gente precisar dessas ferramentas, porque nada mais do que a gente está fazendo são ferramentas que nós vamos aprendendo a usar, e quando a gente precisar dessas ferramentas, são mais fáceis de serem acessadas. Elas ficam ali nas suas caixinhas e o nosso cérebro ali, ele consegue rapidamente trazer isso à tona e falar, poxa, eu lembro um dia a professora falou, mas não só porque a professora falou, mas porque vocês fizeram e refizeram a atividade várias vezes. Vamos lá, então? Boa noite a todos, novamente. Nós vamos começar hoje a nossa aula, então, sobre sistema de gestão integrada, dando uma ênfase agora no aprender fazendo. Vocês já pensaram no que é o aprender fazendo? Quem aqui já exercitou ou aprendeu alguma atividade, mesmo que não tenha visto nenhum manual, tenha tido algum trabalho técnico, mas que pela prática aprendeu fazendo? Quem pode me falar um pouquinho sobre essa experiência? Vocês já tiveram a oportunidade de aprender a fazer algo fazendo efetivamente? Sim, professor. Quem que pode me falar um pouquinho mais sobre essa experiência? Oi, tá me ouvindo, professora? Uhum. É Paulo, né? Isso. Foi quando eu trabalhei, eu fiz um curso de mecânica e junto com o curso eu trabalhava como um aprendiz. Ou seja, ao mesmo tempo que eu fazia o curso, eu já aplicava na empresa. Aprendi a fazer. Como que foi essa experiência, Paulo? Bom, naquela época, né, como tudo é novo, né, a gente vai aprendendo, curiosidade, é algo que eu sempre me interessei e, graças a Deus, aprendi rápido. Hoje a minha formação... O fato de você fazer, você facilitou a sua aprendizagem? Muito mais. Muito, né? E hoje, o que você ia falar? Não, eu sou mecânico de formação, até então eu sou mecânico, e é justamente por causa desse curso. Muito bem, Paulo. Mais alguém teve a experiência de aprender algo fazendo? Professora, eu também fiz Senai, só que eu fui de eletricista. E, tipo, a gente estudou um pouco antes de ir pra prática, mas a gente também fazia na prática. E na prática a gente aprende bem mais, sabe? Eu senti essa diferença. No caso, quando eu fui executar, a gente assimila bem melhor o conteúdo. Também fiz o curso. Eu fiz o curso de mecânica, né? Também tenho formação em técnica e mecânica. E a prática de solda, que a gente às vezes só olhava, a gente aprendeu na prática ali fazendo, foi bem legal. Mas isso que eu estava falando da questão do aprender fazendo, eu acho que é uma dinâmica que todos nós, agora nesse período de pandemia, está sendo fundamental. E assim, a importância de você aprender fazendo, que eu quero hoje,
na prática, e por isso que eu fico colocando atividades para vocês, porque é muito natural do ser humano ir absorvendo, né, esse tipo de informação e fixando ela melhor dentro da sua memória para situações que ele precisa, necessário, né, acionar. Então, são ferramentas que você vai adquirindo em função da aprendizagem. E isso vai também desenvolvendo a tua percepção, não só para aquela que você está aprendendo, mas desenvolvendo regiões do teu cérebro que permite que você tenha uma percepção melhor até para uma tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Imaginem o seguinte, vocês estão tendo aula e, nesse momento, o que nós estamos fazendo? Existe um monte de dados. A professora dá a NBR 9000, depois dá a NBR 14001, depois fala sobre a 45001, e a gente vai começar a ver levantamento de aspectos e impactos ambientais, depois traz algumas outras ferramentas que permitem com que a gente estruture, coloque isso de uma forma documentada, registrada, enfim, faz uma organização. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando vários dados, vários elementos, a NBR, usando ferramentas, seja o Google Forms, vocês fazendo atividades, e vocês começam, então, a ter dados. Esses dados, nesse primeiro momento, o que ele está? Ele está solto. Quando eu digo solto, assim, a princípio, você não consegue fazer uma conexão de um elemento com o outro. Porém, na medida que nós vamos organizando esses elementos, essas informações que eu estou dando, ele passa, então, de ser não apenas um dado, um elemento que vocês têm, uma norma que vocês têm em mãos para visualizar, mas esses dados passam a ser uma informação. Então, à medida que nós estamos fazendo os exercícios, desenvolvendo atividades, fazendo leituras, discutindo, estando aqui presente na sala, e a professora revisando e colocando vídeo, mostrando para vocês, nada mais do que vocês estão adquirindo informação. Ah, professora, eu não estou adquirindo conhecimento? Não, você não está adquirindo conhecimento. Por que eu não estou adquirindo conhecimento? Porque o conhecimento, ele parte do momento dessa compreensão da informação. Então, eu tenho uma série de elementos, normas, que são os dados. Nós organizamos esses dados. Então, eu estou transformando esses dados em informação. Então, o que vocês estão tendo até esse momento são informações. Essas informações estão começando a ser interpretadas. Ah, então, quando a professora fala que a 9000 é uma norma que só traz vocabulários, só traz fundamentos para um sistema de gestão da qualidade, então agora eu estou começando a interpretar a informação. Então, até então, eu só tinha uma norma, 9000. Mas o que essa norma significa para mim? NBR ISO 9000 fala sobre vocabulários e fundamentos para um sistema de gestão da qualidade. Então, a partir do momento que eu interpretei essa informação que eu tinha anteriormente, ela passou a ser conhecimento. Agora, eu já sei a diferença entre uma NBR ISO 9000 e uma NBR ISO 9001. O que é a diferença? A 9000 traz vocabulários e fundamentos e a 9001 traz os requisitos para certificação, quando a empresa quer dentro de um sistema de gestão da qualidade. Então, agora eu comecei a ter o quê? Conhecimento. Estão entendendo a diferença? Sim? Por isso que eu quis perguntar para vocês do aprender fazendo. Porque se nós não exercitarmos, se nós não começarmos a assistir o vídeo, ler a norma, fazer os exercícios e repetir e tirar as dúvidas, trazer para a discussão, única e exclusivamente vocês estão assistindo aula com a professora Patrícia Sotoriva às sextas-feiras à noite e vocês estão tendo o quê? Informação. Por quê? Porque vocês simplesmente estão buscando, tendo uma série, um conjunto de dados,
organizando esses dados agora, cada um dentro da sua caixinha. Qualidade 9001, ambiental 14001, saúde e segurança ocupacional 45001. Ok, então nós começamos a organizar essas informações dentro das suas caixinhas. Mas eu ainda não tenho o conhecimento dessas informações. Quando que eu passo a ter o conhecimento? A partir do momento que eu interpretar essas informações, a partir do momento que eu compreender o que significa cada uma dessas informações. E por que é importante ter conhecimento? Então, nós não podemos parar na etapa da informação. Quando eu comentei, perguntei, o Paulo falou, eu aprendi no curso técnico de mecânica, e hoje ele exerce essa atividade em função até desse próprio curso, e foi muito mais fácil adquirir o conhecimento. Por quê? Porque ele tinha uma série de informações, peças, equipamentos. Essas peças têm uma conexão, cada uma delas tem uma função. Então, eu, como leiga, olhar, por exemplo, para um veículo e verificar lá. Eu posso dizer qual que é o motor, posso identificar eventualmente quais são as velas, mas eu não sei qual é a função dela, eu não sei como que se conecta, qual é a função. De repente, se uma vela não está funcionando, está queimada, enfim, está suja, o que isso traz como consequência, por exemplo, para o funcionamento do meu carro? Eu nem sei se o carro vai funcionar, para falar bem a verdade. Agora, se eu perguntar para o Paulo, ele vai saber, com certeza, me dizer isso, não sabe, Paulo? Sim, professora. Por que você sabe? Porque você tem? Tem o conhecimento. Tem o conhecimento. Se eu chegar lá na onde você trabalha com o meu carro e você identifica que a vela está com problema, ou está queimada, ou está suja, não sei, está estragada, o que você faria? Tem que recomendar a troca, né, professor? 100 anos de mão de obra. Tá bom. Se eu não trocar, Paulo, a vela do carro lá que está com problema, o que vai acontecer? Pode agravar os problemas no motor, né? Então, veja só, o que nós estamos fazendo? A partir do momento que o Paulo entende que um problema específico lá na vela do meu carro vai dar um problema no meu motor, e ele me informa, olha, professora, se você não trocar, o prejuízo vai ser maior do que além dos 100 anos de mão de obra, Josué? 100 anos, professora. Então, vai ser bem mais caro, eu acredito, se tiver um problema no motor do meu carro, do que os 100 anos de mão de obra, mais a peça que ainda tem que pagar, a vela, né? Então, o que acontece? Quando ele tem esse conhecimento e ele me passa essa informação, porque até então eu não tenho conhecimento do fato das consequências, isso vai me auxiliar numa tomada de decisão. De novo, reforçando, eu tenho dados. Hoje vocês olham na internet, vocês encontram uma série de dados. Quando você começa a organizar esses dados, você tem uma informação. Quando você interpreta essas informações, você começa a compreender o significado dessas informações, vocês começam a entender aonde usar essa informação, qual a importância dessa informação, você tem conhecimento. E o conhecimento vai ajudar na tomada de decisão. O único intuito que nós temos de adquirir conhecimento é para a tomada de decisão, em qualquer área da nossa vida, tá? E é com essa ideia que eu quero trabalhar um pouquinho hoje com vocês. Então, o que nós estamos falando? Sobre aprender fazendo, que é uma prática que a vida de vocês vai ensinar que, por mais que vocês tenham os melhores professores, com as melhores técnicas, usando as melhores metodologias, nós aprendemos na prática, tá? Mas nós precisamos, sim, do fundamento teórico para que nos dê subsídios e esses subsídios nos ajudem na tomada de decisão. O que eu estou falando com vocês do aprender fazendo nada mais é do que você ter ações que são primordiais para identificar e também entender quais são as aptidões individuais que cada indivíduo, que cada profissional tem.
E quando você exercita essa atividade do aprender fazendo, nada mais do que você está desenvolvendo um potencial que cada pessoa possui. Por exemplo, tem pessoas que são expert na área de exatas, gostam muito de matemática. Vocês, como engenheiros, devem adorar matemática. Tem pessoas que são expert muito mais na área de humanas, vão para a área de letras, vão para a área muito mais da filosofia, outras vão para a área de artes, enfim, cada um dentro das suas aptidões. O que Harvard, quando nós falamos, né? Todo mundo que faz Harvard é a pessoa, é o cara, é aquele profissional. Quando falou Harvard, todo mundo já para e vai prestar um pouquinho mais de atenção. Harvard, ela trabalha nada mais do que isso que nós estamos exercitando aqui com vocês, o aprender fazendo. Entender quais são as aptidões, quais são os potenciais que vocês têm de melhor dentro de um processo. Lembra na aula passada, quando eu comentei da gestão, do gerenciamento e do manejo? A gestão, ela tinha um foco maior, trazendo o quê? A gestão traz o dirigir, traz aquela parte de fazer a administração do processo. A parte do gerenciamento traz o quê? A parte do gerenciamento é a implementação daquilo que foi decidido lá na etapa da gestão. E o manejo nada mais é do que operacionalizar todo esse processo. E eu comentei com vocês que em alguns momentos, alguns de vocês estão na etapa de manejo, de operacionalização, outros estão na etapa de gerenciamento, que é a parte que você começa a implementar sistemas dentro das empresas. E alguns, com certeza, se não estão, estarão na parte de gestão, que é na tomada de decisão. Então, quando nós estamos pensando em ser gestores, administrar, trazer todo esse processo de organização, de definir procedimento, de definir normas internas dentro das empresas, nós estamos buscando conhecimento para isso. Então, esse aprender fazendo, que eu vou exercitando com vocês com uma certa frequência, e por isso que eu quero dar uma ênfase hoje na aula, que é justamente para vocês entenderem esse passo a passo. E óbvio que a gente vai evoluindo dentro desse processo de aprender e reaprender, e aprender a aprender, porque muitas vezes a gente tem uma forma, né, de trabalhar a nossa aprendizagem, e quando sai da nossa zona de conforto, a gente se incomoda um pouquinho, mas é legal que isso aconteça, porque a gente vai desenvolver outras áreas, inclusive, do nosso cérebro, da nossa percepção. Então, quando eu comentei com vocês, tem pessoas que é melhor na área de exatas e outras pessoas são melhores na área, por exemplo, de humanas, que é um outro perfil, isso não significa que é bom ou ruim. Significa que quando você identifica exatamente aquilo que você gosta de fazer, que você tem aptidão, que você vai trabalhar para desenvolver o máximo essa tua aptidão. Por exemplo, alguém que for um apertador de parafuso, estudar em Harvard, ele vai ser o melhor apertador de parafuso que vocês possam imaginar, porque eles vão aprender quais são as melhores técnicas, ferramentas, de que forma que você tem que fazer a torção. Então, você se torna especialista dentro daquela área que você já tem como principal aptidão para ser desenvolvida. Então, vocês têm que começar a pensar dentro desse processo aonde vocês gostam de estar mais. Gostam de trabalhar muito mais com parte de equipamentos, gostam mais da parte de planejamento, que é importante também, que daí você não está na parte operacional, mas você está muito mais na parte de planejamento. Ou você gosta, por exemplo, de trabalhar com as pessoas, fazer a gestão das pessoas. Dentro da área de vocês, é possível se desenvolver em todas essas áreas. Agora, você precisa verificar qual a área que você se sente melhor. Como que você consegue? Poxa, aquilo eu tenho prazer. Por exemplo, eu comentei, sexta-feira à noite, legal, nós estamos tendo aula. Para mim, isso é extremamente prazeroso. Mas é sexta-feira à noite, né? Poxa vida, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa melhor? Poderíamos. Não estou dizendo que não existam coisas melhores do que ficar aqui ouvindo a professora Patrícia falar.
Mas, para mim, enquanto professora, e que eu curto muito isso que eu gosto, eu sou química, tenho a formação na área educacional, e eu nunca gostei, por exemplo, de ir para a empresa. Eu nunca gostei de ficar dentro de uma empresa, de uma indústria, propriamente falando, tá? Por quê? Porque não é o meu perfil fazer atividades repetitivas. Dentro do laboratório, quando eu fazia o meu mestrado, no momento que eu aprendi uma metodologia nova, no início, nossa, legal, eu curtia aquela coisa assim de... A gente sabe que é virar o olhinho assim, de ver a coisa funcionando. Só que a partir do momento que você começava, todo dia agora eu já descobri o segredo, perdi o encanto, aí eu queria fazer uma outra atividade. Então, por isso que a educação, para mim, no meu caso, foi a melhor alternativa, porque a cada aula, a cada turma, a cada disciplina, é totalmente diferente. Se alguém aqui tivesse assistido aula comigo de SGI, o semestre passado, que eu trabalhei com o pessoal da engenharia ambiental, vocês vão ver que a aula era totalmente diferente. Eu poderia até trabalhar os mesmos assuntos, mas dependendo da necessidade da turma, do empenho da turma, sabe aquela coisa de você verificar aonde que essa turma precisa de mais, de um enfoque maior? Então, isso para mim é o ápice do negócio, assim, aquele virar o olhinho, literalmente, no sentido assim de ser prazeroso. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, porque passar normas, a gente discutir, mostrar os porquês, né, na prática, e nós vamos exercitar muito isso, fazendo as tabelas. Eu já deixei para vocês as tabelas de levantamento de aspectos de impactos ambientais. Nós vamos usar aquelas tabelas, verificar o que são cada uma das letrinhas, significância. Então, isso nós vamos fazer na prática. Mas eu acho que a gente tem que ter um quê a mais, um despertar a mais. Como nós estamos em véspera de feriado, eu queria hoje trabalhar um pouquinho com vocês dessa forma. Por quê? Porque eu acho que aí vocês começam a ter uma reflexão maior, não só apenas em assistir a aula ou ouvir a professora falar. Porque ouvir a professora falar é aquela coisa, né? A professora fala que nem um papagaio, fala e repete, fala e repete. E sempre eu vou estar fazendo isso. E eu não tenho qualquer problema em repetir várias vezes até vocês entenderem. Mas a minha preocupação maior é o como vocês, do outro lado, estão entendendo a mensagem que eu estou passando. Então, por isso que eu quis hoje dar um pouquinho mais dessa ênfase para a gente trabalhar aqui. Então, assim, por meio de um ponto focal, que nada mais é do que estimular essa participação, entender a capacidade que cada um de vocês tem em compreender como que o mundo funciona, aplicando de maneira racional, porque nada está assim desconexo, e mais de uma forma efetiva para que a aprendizagem aconteça. Interagindo com o mundo real, porque é isso que nós precisamos no dia a dia. Então, quando eu falo assim, sair da nossa zona de conforto, é nesse sentido, porque muda um pouco o aspecto de como que eu vou interagir com as pessoas, como que será, cada empresa que eu entrar vai ser uma realidade diferente. Então, trabalhar isto no desenvolvimento pessoal para você ter um retorno profissional é fundamental. Tá? Então, entender todo esse processo. Então, entender aonde você está, aonde você quer chegar. Aquela história que eu comentei já na primeira aula. Aonde vocês querem chegar? Qual é o engenheiro de produção que vocês têm como referência? Quando não tem, vamos buscar. Por quê? Porque eu quero verificar, poxa, eu quero ter aquele perfil, aquela atitude. Uma coisa é o conhecimento. O conhecimento é uma coisa mais técnica. Então, o conhecimento vocês já viram que é pegar as informações, interpretar, compreender essas informações, e o conhecimento vai nos ajudar o quê? A tomada de decisão. Essa é uma etapa no processo. Depois eu tenho a questão das habilidades. O que é habilidade? É pegar esse conhecimento e colocar em prática. Como que eu faço isso? Vocês já devem ter tido aula, vou falar da minha classe, dos professores, que daí é mais fácil, eu me familiarizo mais. Mas vocês já podem ter tido aula com um professor que vocês falam assim, poxa, mas aquele professor sabe muito, 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 muito. Mas, olha, é difícil de entender.
Por quê? Porque ele tem muito conhecimento, mas ele não tem a habilidade de transmitir aquilo que ele sabe. Então, essa habilidade de colocar em prática, de transferir, de transmitir o conhecimento, é outra etapa que vocês também têm que desenvolver. E sem contar a atitude. A atitude de como que eu vou me posicionar frente às equipes que eu vou trabalhar, frente às pessoas com que eu vou trabalhar. Qual é o respeito, qual é a empatia que eu tenho, como que eu me coloco no lugar do outro. Então, esse processo de aprendizagem, ele é fundamental. Adquirir conhecimento, que é a parte técnica, e você, com conhecimento, toma decisões. Você ter habilidade para pegar esse conhecimento e colocá-lo em prática, que não é razoavelmente fácil. E como que eu faço a ter habilidade? Fazendo. Por isso que o aprender fazendo é importante. É exercitando. Então, quando você quer aprender uma determinada coisa, você repete aquela atividade, daqui a pouco você está fazendo ela de uma forma tão contínua, tão natural, que você já nem pensa mais, né? O cérebro rapidamente já reage. É igual quando você está aprendendo a dirigir. No início, como que é? Você pensa, agora eu vou pisar na embreagem, tenho que soltar o freio, agora eu tenho que pisar no acelerador, troco a marcha. Então você fica todo aquele pensamento, porque você tinha informação. Você sabe que você precisa soltar o freio, tirar o pé da embreagem, pisar no acelerador, trocar a marcha. Então, é a informação. Essa informação, agora você sabe que se você fizer numa determinada sequência, o carro vai andar adequadamente. Então, você tem o conhecimento, você já sabe como usar aquela informação. E a tomada de decisão. Eu não posso, por exemplo, estar vendo o celular e dirigindo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu aumento o risco de ter um acidente. Então, a tomada de decisão, ela parte do princípio do conhecimento que eu tenho. O grande problema é que quando a gente começa a ter muita habilidade, agora eu troco de marcha sem nem pensar, nem lembro mais, o pé vai automaticamente para a embreagem e para o acelerador. Aí se você tem um carro automático, então, aí agora é só simplesmente freio e aceleração, não existe mais a embreagem. E aí quando você volta para um carro manual, você tem todo aquele problema, o carro morre porque você esquece de pisar na embreagem. Então, tudo isso está fazendo parte do quê? Do conhecimento técnico. E aí, colocar esse conhecimento técnico para desenvolver uma habilidade. Então, para colocá-lo em prática. E, posteriormente, então, ter uma atitude segura, uma atitude de respeito com as pessoas, uma empatia, saber gerenciar as pessoas, saber trabalhar em equipe, saber valorizar o trabalho, porque você sabe que o resultado do seu trabalho virá decorrente da atitude que você terá frente às demais pessoas. Como em qualquer lugar, vocês têm todo... a gente conversa já, por exemplo, teve situações que alunos vieram conversar comigo no particular sobre uma situação, monta equipe, não monta equipe, mas tudo de uma forma muito respeitosa, muito, assim, objetiva. E é essa postura que a gente espera de um engenheiro. Então, essa é uma coisa legal, que a gente vai aprendendo e vocês vejam que eu também tenho a mesma atitude em relação a vocês. A recíproca tem que ser verdadeira. Então, acho que é um processo bem legal. E aí eu queria que vocês refletissem um pouco. Vocês me ouviram? Sim. Sim, professor. Eu vou colocar um vídeo. Se vocês não tiver legal o áudio, vocês me avisam que daí eu paro e vou dar um link para vocês, tá?
adaptativa, você tem que ter uma certa confiança. Então, quando eu falo da reciprocidade, não é só em relação ao respeito, à forma com que nós nos tratamos, mas é a confiança de vocês terem em mim, enquanto professor, enquanto educador, enquanto professora dessa disciplina, que nós estamos indo para um caminho ao qual eu sei exatamente aonde nós vamos chegar juntos. Por quê? Porque a professora, eu poderia dizer assim, já tem 30 anos aí de magistério, já tem não sei quantas consultorias, mas eu tenho uma preocupação, sim, muito grande em relação a vocês que estão nessa fase de construção e caminhando aí dentro de um processo profissional. Alguns já atuam e querem ir para um degrau mais alto, mais elevado, né? Muitas vezes está lá, sabe, na parte operacional, não, mas eu quero chegar no gerenciamento, não, agora eu quero ir para o gestor, quero trabalhar com a área de gestão. E eu acho que isso é muito legal. Né? Quando você gosta daquilo que você faz e você acredita realmente que você pode ser e fazer a diferença, esse é o caminho. Se vocês tiverem essa certeza, podem acreditar que não importa, vocês vão ser persistentes, porque as dificuldades virão, e vocês irão superar e com certeza vão atingir o objetivo de vocês e vão além do que vocês estão prevendo, com certeza. Porque essa é uma coisa muito legal para a gente pensar nesse processo que nós estamos aí no ensino-aprendizagem, ok? E com isso eu quero agora colocar para vocês um pouquinho mãos à obra. Opa, nossa sala aumentou aqui, encheu agora. O Eli chegou, o Eli não estava aqui a hora que eu comecei a projetar. Daniel, Carlos Alexandre, ok, a Carol. Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho. Nós vamos fazer uma atividade. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar no chat. Esse link irá levar vocês para essa atividade aqui. Então, essa atividade vocês vão fazer em grupo, tá? A sala toda, não é em equipe 1, equipe 2. A sala toda vai fazer. Inclusive, eu já compartilhei com vocês, então, com o link. Aqui só vai conseguir entrar quem eu compartilhei aqui, ok? O que vocês irão fazer? Então, eu passei um vídeo para vocês sobre o sapateado. Se vocês quiserem assistir novamente ao vídeo, é só vocês clicarem aqui no sapateado, que tem o link que vai levar para o vídeo. Então, aqui cada um da turma vai colocando os seus respectivos nomes, tá? Que vão fazer a atividade. Aqui é só a imagem do próprio link. Eu trouxe um textinho de introdução, que é uma parte dele, está lá no slide que eu mostrei para vocês. A disciplina, ela busca desenvolver competências técnicas, que essa é uma função, organizacional e de comportamento necessário para cada etapa dentro de uma, seja ela da gestão, do gerenciamento e do manejo. É importante compreender que a competência, ela é uma matriz baseada num conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para suprir as demandas de uma determinada função. Então, essa é a ideia de vocês entenderem o porquê das competências. E o conhecimento, habilidade e atitudes são critérios que eles são mensuráveis. Eu consigo medir, eu consigo saber se eu sei fazer com destreza uma determinada atividade e qual é a minha atitude frente ao grupo, à equipe, ao como eu vou trabalhar. Então, esses critérios, eles são mensuráveis e são capazes de definir quais são as competências organizacionais e, principalmente, pensando num planejamento de ações, ok? Então, aqui eu coloquei o que é conhecimento, que é nada mais do que você saber tudo que é preciso para executar uma determinada função. Então, eu não preciso saber tudo, mas de uma determinada função, eu preciso saber o máximo possível para que, de fato, eu tenha um conhecimento técnico. Então, eu tenho que ter a informação, mas não adianta eu ter a informação. Eu preciso interpretar, eu preciso compreender, transformar isso em conhecimento e me ajudar na tomada de decisão. A habilidade nada mais é do que esse conhecimento colocado em prática, que eu já comentei com vocês, e a atitude tem a ver com lidar com as equipes, com as pessoas, que é o que vocês vão fazer agora. Vocês vão estar exercitando uma atitude já de trabalhar em equipe, buscando, então, essa relação
que vocês têm que ter entre as pessoas e nos ambientes que vocês estiverem atuando, ok? É importante saber que um profissional ele está em contínua formação, então não esperem que vocês serão engenheiros de produção porque vocês estão fazendo o curso de engenharia de produção. Vocês serão engenheiros de produção à medida que vocês fizerem o curso, se aperfeiçoarem, exercerem a atividade, executarem e colocarem isso em prática e sempre estarem se aperfeiçoando. Ao assistir o vídeo sapateado, tá o link de novo aqui, indique quais palavras expressam essa atitude de aprender a aprender e aprender fazendo. Então, vocês viram lá que apareceram várias palavras. Imagina para chegar naquela perfeição do sapateado ali, todo mundo, um confiando no outro, as competências de uma forma harmônica, né? Então, tudo isso faz parte do processo ensino-aprendizagem. Então, vocês vão colocar aquelas palavras lá. Tem uma palavra lá que é persistência. Colocou a persistência, o outro não precisa colocar mais essa palavra. Então, vocês vão fazer em equipe. E vocês vão estar visualizando o que o colega está fazendo. Ô, professora, no caso é os grupos que a gente formou lá que vai fazer? A sala toda aqui é um grupo só. Não tem que... Entendi. Mas presta atenção que agora tem uma outra etapa ali, ó. Então, por exemplo, vocês podem se organizar, que aqui são as palavras. Então, tem 5, 6 palavras lá que aparecem, certo? Depois, eu coloquei aqui, ó, por mais que se tenha um conjunto de conhecimentos teóricos que é inerente a cada função, ó, o João tá mexendo ali, ó, tá vendo que ele já entrou com o link, o linkzinho a gente vai vendo o cursorzinho. Então, olha aqui, ó, por mais que se tenha o conjunto de conhecimentos teóricos inerentes a cada função, seja gestor, engenheiro, técnico, é importante procurar um programa de desenvolvimento de competências. Então, a gente está trabalhando esse processo. E investir continuamente no desenvolvimento pessoal. Então, o que eu quero? Descreva aqui quais as habilidades e competências de um profissional formado em engenharia de produção. Então, enquanto uns estão fazendo aquelas palavras ali, o outro pode estar buscando, até coloquei pesquisar. Quais são as competências, quais são as habilidades de engenheiro de produção? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, um grupo já pode estar aqui. E aí segue. Eu deixei 2 vídeos já para vocês, são as nossas aulas, certo? E eu deixei aqui o link, ó. Aula 1, SGI, professora Patrícia Autoriva, eu coloquei ensino remoto, minhas aulas em tempo de pandemia, que é o que nós estamos fazendo. Dentro desses vídeos, eu quero que vocês respondam conforme está apresentado no vídeo o item certificação e requisitos. Eu quero que vocês respondam conforme está apresentado no vídeo. SGI, por que não fazer o correto? Aí depois tem lá, SGI, atuante, flexível, gestão de negócios, stakeholders. Aí dentro da atividade, a aula 1, tá? Então tem os itens aqui, ó, pacotes prontos, diferença entre eficiente e eficaz, anexo SL, estrutura de alto nível. Tudo eu quero que vocês façam de acordo conforme está apresentado no vídeo, ok? PDCA, etc. E aí vem o vídeo 2, mesma coisa, ó, normas, legislação, NBRs, SGI, e agora eu vou mostrar a cereja do bolo, eu quero que vocês vejam. Tá aparecendo o YouTube aí para vocês? Sim. Ok. Pessoal, atenção! Quando vocês vierem aqui, ó, mostrar mais, esse aqui é o vídeo 1, tá? Mostrar mais. Eu orientei vocês já lá no grupo do WhatsApp, dizendo assim, ó, no final da descrição do vídeo, tem os links aonde eu tenho um índice e eu tenho um marcador de tempo. Então, por exemplo, tem um item lá que eu quero que vocês falem sobre requisitos, ó. Certificação e requisitos, tá vendo aqui? Aparece. Professora, Oi? tá aparecendo. Não tá aparecendo? Também não. No YouTube só, professor. Peraí. Deixa eu...
vocês clicarem, por exemplo, aparecer lá assim, cadê, onde eu estava? Certificação e requisitos, ó. Aqui em certificação e requisitos, quando aparecer certificação e requisitos, eu quero que vocês venham nesse tempo, então não precisa assistir o vídeo que tem 1 hora. A professora quer o que está falando sobre certificação e requisitos. Porque não adianta eu continuar se vocês não estão revendo tudo que a gente já discutiu em sala. Então, esse aprender fazendo é nesse sentido. Aí eu vou colocando na sequência ali, cada pedaço do trabalho ali, o que está pedindo. Isso. Aí, por exemplo, uma parte que o Jean fizer, o outro não precisa fazer. Então, sempre dá uma verificada, porque se o colega fizer uma coisa errada e não é aquilo, e você não corrigiu, daí a turma toda fica sendo penalizada. A ideia é que vocês vejam cada um dos itens, mas não precisa todo mundo fazer o mesmo item. Entenderam? Então eu não preciso preencher tudo, só vou preencher uma parte, aí o outro colega vê se concorda e dá sequência no próximo. Isso. Dá para complementar. E cada um vai fazendo um pedacinho, ok? Entendi. Obrigado. Eu vou deixar o link para vocês, os slides também, para vocês, que lá também tem o link para vocês verem. E vou deixar a atividade aberta. Vocês entenderam o que é para fazer, certo? Sim, professor. Então, vocês, à medida do possível, vão entrando quando tiverem com o computador, que é mais fácil, mas realmente fica muito difícil para você abrir e olhar o link. Então, vocês precisam abrir a atividade, olha a pergunta, vai no vídeo, verifica o item lá e responde. O colega respondeu, vai para a próxima pergunta. Se você escrever em cima, ele vai apagar. Então, sempre vai dando esse time aí. Ok, professora. Um bom Tá feriado. bom, professora. Tchau, tchau. Bom final de semana. Bom final de feriado. semana. Bom descanso, boa noite, tá? Obrigada. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Máscara. Que porcaria.